dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Aproveite agora o começo, coloque o seu celular no modo silencioso e tenha certeza que nada vai te atrapalhar agora, tá bom? O Senhor vai cuidar de todos os seus problemas, vai cuidar de todas as suas coisas, seus familiares, porque você atendeu ao desejo do coração de Deus estando aqui de manhã, para ouvir a sua palavra, para conhecê-lo melhor dessa forma, tá bom? Eu quero começar, na verdade, com uma oração para que esse estudo aqui possa gerar o efeito desejado por Deus no nosso coração, amém? Pai amado e fiel, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu peço que o seu Espírito Consolador, aquele que nos faz lembrar das tuas palavras, dos teus ensinamentos, nos mantenha afiados agora e atentos, Senhor, para o que vamos fazer nesse momento. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vou trocar o óculos. Bom, estamos numa sequência, né? A sequência de hoje do estudo nós vamos ver a importância de sermos agradecidos, tá bom? Lá em dezembro, mais precisamente no dia 12 de dezembro do ano passado, o nosso irmão Maurício ele trouxe uma série, né, um estudo. Nesse estudo havia uma série de sugestões para que nós estabelecêssemos isso como uma espécie de meta de ano novo. Porque chega o final do ano e as pessoas têm esse hábito, né? Nós temos esse hábito de pensarmos no que fizemos no ano e projetarmos para o ano futuro, o ano seguinte, algo diferente, algo melhor. Então isso é normal, né? E na vida do cristão não deve ser diferente. A gente tem sempre que refletir o que nós passamos e projetarmos o que queremos para frente, tá bom? E aí, nesse estudo, uma das recomendações que o irmão trouxe está baseada na palavra de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18. E aí você pode acompanhar na folhinha, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma outra tradução da Nova Versão Internacional diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, é importante a gente entender, né? O que é dar graças? Dar graças é agradecer por algo ou alguém através de uma atitude de gratidão, que normalmente entendemos como um obrigado, ou muito obrigado. Geralmente a forma mais comum, né, de expressarmos agradecimento é a gente simplesmente responder obrigado. Ou quando a gente quer reforçar, muito obrigado. E uma vez o pastor já explicou isso, né? Qual é a origem dessa palavra obrigado? Por que a gente fala obrigado? Na verdade, a gente está sintetizando uma frase que é mais longa do que isso. Quando a gente recebe algo, um favor ou uma ajuda, ou alguém nos consola, ou nos apoia, ou seja, quando a gente recebe algo, a frase completa seria assim: olha, o que você fez por mim, ou o que você me deu, é importante, eu reconheço a importância, e eu me sinto obrigado a lhe retribuir. Aí a gente reduz tudo a obrigado. E aí passam-se os anos, passam-se os séculos, né, de uso da língua, e a gente perde o sentido original, esquece que está por trás dessa palavra. Então, quando a gente fala obrigado, a gente está dizendo: olha, eu me sinto obrigado a me retribuir. Como eu posso retribuir?
Interessante, irmãos, que essa simples palavra, ela tem um poder incrível, né? Em verdade, a gente às vezes usa até de maneira desnecessária ou exagerada. Eu sou uma pessoa que gosta de agradecer por qualquer coisa. A pessoa entrou na sala, a pessoa trouxe um café. Ontem mesmo, eu e minha esposa, nós fomos numa ótica, que estava na hora de fazer o óculos, né? Um óculos melhor, né? E aí a senhora, que é dona da loja, tá? Ela é dona da loja. Ela chegou com uma bandeja com 2 cappuccinos assim, né? Aí eu virei para ela e falei, oh, obrigado. Porque é uma coisa, sabe, inusitada. Mas voltamos ao texto aqui. Comumente nós usamos o termo obrigado ou muito obrigado. Mas nós também podemos agradecer sem usar palavras, com atitudes de respeito, honra, obediência, valorização, reconhecimento e assim por diante. O que para mim é muito mais importante do que o uso das palavras. Então, olha que interessante. Uma vez eu vi uma pregação e a pessoa citou as palavras de uma outra pessoa que disse: falar de Cristo em todo momento, pregar o Evangelho, e se preciso for, use palavras. Eu fiquei pensando, poxa vida, como assim? É porque a nossa atitude tem mais impacto que as palavras. Mas é bom também dizer obrigado, tá, irmão? É bom. Então a gente pode expressar a gratidão e dar graças sem usar palavras. E aí uma coisa importante, a expressão em tudo. E como diz na NVI, em todas as circunstâncias. Essa expressão, ela indica que a gratidão não depende se o resultado do que nós estamos passando é bom ou ruim. Em outras palavras, Paulo recomendou aos irmãos de Tessalônica que fossem gratos quando tudo estava bem e também quando tudo estava mal. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é nesse ponto, irmão, que a coisa fica mais complicada, você concorda comigo? Porque é relativamente fácil nós mostrarmos gratidão ou termos uma atitude de gratidão quando estamos bem. Quando estamos mal, ou quando estamos com alguma coisa nos incomodando, ou quando estamos passando por uma tribulação, isso mexe com a gente. Isso afeta a nossa capacidade de discernimento e, consequentemente, também de demonstrarmos gratidão. Mas aí a pergunta que a gente tem que fazer é: a gente sabe que a vontade de Deus, conforme o texto de Paulo aos Tessalonicenses, é dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. E aí, como que a gente chega nesse nível, irmãos? De darmos graças em tudo, em todas as circunstâncias. Bom, eu propus aqui 3 situações onde nós podemos entender um pouco melhor isso. Tá bom? A primeira situação eu chamei de a visão do copo meio cheio e meio vazio, um estilo de vida. Tem uma situação, antes de eu falar sobre isso, que eu vou ilustrar para você. Você tem um quadro na parede, um quadro branco. Em determinado momento, alguém vai lá e põe um pontinho preto naquele quadro. Você pode ter certeza de uma coisa, você só vai olhar para aquele ponto.
aquilo vai chamar a sua atenção assim que você não vai conseguir ver outra coisa a não ser aquele bendito ponto preto no quadro branco. E uma vez numa reunião que a gente estava, era uma reunião de motivação, sabe? Para deixar as pessoas mais motivadas. Nas empresas é comum às vezes o pessoal fazer isso, tá? E aí a pessoa falou, olha, o que pouca gente sabe ou percebe é que esse quadro é branco porque tem minúsculos pontos brancos que enchem esse quadro da cor branca. Então, para cada ponto preto, você pode ter certeza que tem milhares e milhares de pontos brancos. Isso é para ilustrar que a gente foca, às vezes, em uma determinada situação, que é que chama mais a atenção da gente, e esquece todo o entorno. Ou ignora, né? Não vou dizer nem esquecer, mas ignora. E aí vamos então para a visão do copo meio cheio, meio vazio. Uma coisa que tem bastante influência na busca por gratidão como estilo de vida é a nossa atitude mental. Eu nem sei se está correto falar isso, atitude mental, mas eu usei essa expressão. Porque diante de situações diversas, a gente precisa entender como a gente encara a vida. E como a gente encara a própria vida, como a gente enxerga as coisas, é certamente algo que afeta a nossa capacidade de sermos gratos. É isso que eu quis dizer, tá bom? E aí eu me lembrei de uma passagem, irmãos, que é a passagem que muita gente conhece, muita gente vai lembrar, a passagem dos espias na Terra Prometida. Essa passagem ela está em Números 13. E nessa passagem é nítido o contraste de duas visões de uma mesma situação. É isso que me chamou a atenção. Mas segura aí que a gente vai evoluir juntos nesse tema, tá? Estou querendo adiantar um ponto aqui porque eu estou ansioso. Vamos ver então. A passagem é um resumo aqui, tá, irmãos? Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Então os irmãos sabem, eles haviam saído do Egito sob a poderosa mão de Deus. Deus retira todo o seu povo escravo do Egito e eles estão ali já a caminho da terra prometida. Nesse caminho, então, eles têm uma parada estratégica e aí Moisés, orientado por Deus é que dá essa orientação para ele, manda então 12 espiões, né? Espiões, pessoas que vão observar. Sendo um líder representante de cada tribo de Israel. A missão dos espias era adentrar pela terra prometida, observar e, ao voltar, relatar as belezas e prosperidades da terra. Ao voltarem todos os espias, então veja bem, é isso que me chamou a atenção no texto. Quando eles voltaram, o relatório de todos foi o mesmo. O relatório, e aí eu coloquei aspas, porque aqui já é a palavra do Senhor que está sendo escrita aqui. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Provavelmente eles tinham trazido alguns exemplares, né, de frutos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que já era, né, de conhecimento geral, que esses filhos de Anak, os Anaquins, eram muito grandes, eram considerados gigantes, né? Essa passagem está em Números 13, 26 a 28. Então, o relato de todos os 12 foi um relato, vamos dizer assim, técnico. Obrigado. Eu estava precisando, né? Esse relato técnico era simples. Olha, a gente foi lá, a gente viu a terra,
A terra é realmente maravilhosa. Mana, leite e mel significa que é tanta prosperidade, é tanta riqueza que brota, assim, né? É uma coisa superlativa. E de fato, as cidades são fortes mesmo, né? Tudo fortalecido, são grandes. E tem um povo lá que é grande mesmo, sabe? Então o relato técnico foi esse, o relato dos 12. E diante desse relato, irmãos, o povo começou a murmurar e a desanimar. Aí, rapidamente, Caleb, que era um dos 12, Caleb, se não me engano, era da tribo de Judá, interveio dizendo: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A partir daí, outros 10 espias começaram a ressaltar a força e o tamanho dos habitantes da terra prometida, fazendo com que o povo israelita ficasse muito triste e sem esperança, a ponto de desejarem voltar para o Egito. Novamente Caleb e agora também Josué, que era Oséias, e Moisés chama ele de Josué, da tribo de Num, da tribo de Efraim, filho de Num, se levantam contra esse pessimismo e lembram o povo que Deus estava com eles e que a terra prometida seria dada por Deus, se eles permanecessem fiéis e confiassem no Senhor. Infelizmente, a gente sabe, né, nessa história, o povo escolheu o copo, a parte vazia do copo. E as consequências foram terríveis. A gente sabe que a partir dali, toda aquela geração que não creu, que não considerou que o mais importante era Deus estar com eles, ao lado deles, todos aqueles ali não entraram na terra prometida. Não foi naquele momento não, foi 40 anos depois. Só Caleb e Josué, dessa geração, a Bíblia relata isso, né? É que vão entrar na terra. O que eu ressalto aqui? Os 12 espias viram a mesma coisa, mas tiveram interpretações diferentes. E aí eu vou acrescentar aqui, da situação como um todo, tá? Eles entenderam a situação de forma diferente. E isso determinou os seus destinos. Quem escolheu confiar lembrou-se que a terra seria um presente e, de certa maneira, expressou gratidão. Quem resolveu reclamar não se lembrou do presente e, dessa forma, não expressou gratidão. Então, o que eu quero dizer com esse item 1 é que esse estilo de vida, de sempre enxergar o lado ruim das coisas, ou o que eu chamei aqui da metade vazia do copo, ela dificulta o nosso discernimento. Muitas vezes nós estamos diante de uma bênção, mas alguma dificuldade pode ter? Pode. Isso é suficiente para eu ignorar a própria bênção? Ou isso é suficiente para que eu perca o alvo? Perder o alvo no sentido de quem está do meu lado? Ou quem está me orientando? Caleb e Josué tinham nítido isso nos seus corações. Foi Deus que mandou e Deus prometeu. E era o que bastava para eles. De fato, a terra era uma terra maravilhosa, e tinha gigantes lá dentro, e as cidades eram fortificadas, e tudo aquilo deveria realmente meter um certo medo. Mas eles escolheram enxergar o lado cheio do copo. Então devemos tomar cuidado com essas construções mentais, tá bom? Segundo item, na busca por um estilo de vida de gratidão, devemos estar atentos a quem nos quer bem e sermos agradecidos. Lembrei de uma outra passagem, irmãos.
também muito conhecida, e talvez uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. A parábola do filho pródigo. Eu entendo que nela Jesus propõe uma reflexão sobre arrependimento, perdão, graça, amor e gratidão. O resumo aqui é mais ou menos o seguinte: um homem tem 2 filhos. O filho mais novo pede para receber a sua parte na herança. Sai da casa do seu pai e vive uma vida de prazeres e aventuras, sem limites ou preocupações. Em determinado momento, o filho mais novo perdeu tudo e caiu em extrema pobreza. Ao se deparar com a sua realidade, caiu em si. Lembrou-se do seu pai, arrependeu-se e decidiu retornar para a casa do pai, onde foi recebido de volta em extrema alegria. O filho mais velho, contudo, ao saber do retorno do seu irmão, e principalmente da forma como seu irmão foi recebido, ficou revoltado e não concordou com a atitude misericordiosa do seu pai. E digo mais para você: não está claro no final dessa parábola se esse filho mais velho, qual foi a atitude dele depois. Se ele se reconcilia com o irmão, se ele entende o pai. A história para antes de nós sabermos o seu final. Porque o foco ali, na verdade, era a atitude do pai, a atitude de misericórdia, e o filho mais novo de ter se arrependido e voltado. Existem várias nuances nessa parábola, Eu também vejo nela, porque o contexto aqui, irmão, vamos entender o contexto. Era uma fase que Jesus já era cercado pelas multidões. E a fama de Jesus já era muito grande. E ele praticamente ensinava o tempo todo. E junto com as multidões tinham outras pessoas que estavam ali para testá-lo, para, procurar alguma coisa nele de erro. Eram os fariseus. E também haviam muitos publicanos, que eram pessoas odiadas na sociedade da época. E as pessoas que naturalmente já eram chamadas de pecadoras. E todos eles estavam ali ao redor de Jesus. E Jesus, quando está propondo essa parábola, eu entendo que Jesus está dando uma espetada nos fariseus. Como quem diz assim: olha, esses que se arrependem agora é como o filho pródigo. Esses que se arrependem agora estão entrando no reino. E os fariseus são os filhos mais velhos, que estavam ali diplomaticamente, tecnicamente do lado do pai. Vou evoluir o texto aqui e vai ficar mais claro isso, tá bom? Continuando, é simples observarmos o arrependimento, a misericórdia, o amor, os ciúmes e a decepção nesse texto, mas onde está a gratidão? O filho mais novo não foi capaz de perceber a bênção que seu pai representava em sua vida, ou seja, não dava o valor devido ao seu pai. Tanto é que pedir a herança, pedir a herança de maneira adiantada já era uma ofensa, já era ofensivo, não era natural, já demonstrava uma certa falta de respeito, uma não consideração. O resultado é que esse filho mais novo, então, não dava valor. Ao entrar em estado de miséria, finalmente ele percebeu o valor que seu pai sempre teve. Lembra da passagem? Quando ele estava ali, comendo dos restos que os porcos se alimentavam? De quem que ele lembrou, irmãos? Lembrou do pai. E fez uma analogia na sua cabeça: olha, há
até os empregados do meu pai estão melhores do que eu agora. E aí ele deve ter pensado assim, bom, então eu vou voltar, já não sou mais digno de ser seu filho, mas talvez ele me aceite como seu empregado. Ali caiu a ficha, né, irmãos? Ali ele deu valor. Então, agora ele pensou, vou voltar à casa do meu pai, não como filho, mas como empregado. E agora, a partir já desse momento, eu entendo que ele se sentiu grato. Se sentiu grato por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele desfrutava. Em contrapartida, o seu irmão mais velho ficou indignado com a atitude do pai. E valorizou mais um bezerro cevado do que o seu irmão e o seu próprio pai. Então, olha só. Eu fiquei me perguntando, né? Sempre que eu me deparo com essa passagem, eu fico me perguntando assim: se o pai não tivesse feito uma festa tão grande assim, será que o filho mais velho teria ficado tão revoltado? Eu percebo que o que chamou muita atenção do filho mais velho foi o fato dele ter usado um bezerro cevado, que era um animal que ele é especial. Ele é aquele animal que ele é, vamos dizer assim, ele é tratado de maneira diferente, ele come uma comidinha melhor, sabe? Ele é um animal especial, para situações muito especiais. Talvez aquele filho mais velho fizesse planos na sua cabeça. Qual é o dia que o meu pai vai me dar esse desejo? Porque afinal de contas eu estou do lado dele todo esse tempo e nunca lhe pedi nada. Então eu vejo que isso mexeu muito com o filho mais velho. Em outras palavras, o irmão mais velho, até então, nunca compreendeu a importância e o valor de estar ao lado do seu pai, enxergando-se mais como um empregado do que como um filho. E por dedução, não se sentiu grato durante a sua vida. Quando ele vira para o pai e diz assim: eu sempre estive com você. Vamos ver essa passagem? Vamos ver esse texto? Lucas 17. Perdão, Lucas 15, né? É o versículo 29, capítulo 15. O irmão mais velho foi indignado, né? E ele não queria entrar na festa. E aí o pai sai da festa, e saindo do seu pai, rogava que entrasse com ele. Então o pai falava: entra, meu filho, entra conosco, vem desfrutar dessa festa. Mas o filho mais velho, respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então eu percebo que, na verdade, esse filho mais velho, talvez não enxergasse o pai como um pai de verdade, mas como um emprego. Isso, de certa forma, é uma indireta, bem direta para os fariseus. A religiosidade deles não é aquilo que Deus deseja. Não é um tratamento técnico, não é um relacionamento frio, baseado apenas em mandamentos e preceitos e ritos. Mas aqui Jesus está propondo um relacionamento de pai e filho. O resumo dessa parte aqui, irmãos, é: quem é grato dá o devido valor. E para dar o devido valor, a gente tem que estar atento. Atento a todas as circunstâncias. E quem está atento também é o Senhor. O terceiro tópico diz assim: o Senhor também está atento a quem é agradecido. O
Um pouquinho adiante aí, Lucas 17, nós temos outra parábola, não mais uma parábola, né? Aqui já é uma passagem onde acontece uma cura milagrosa. A cura dos 10 leprosos. Está em Lucas 17, de 11 a 19. Chama a nossa atenção o fato de que apenas um voltou para agradecer. E justamente aquele que não era do povo de Deus, era o samaritano. Mas existe o outro lado dessa situação, que vamos explorar um pouco mais. Então eu te convido a ler o texto junto comigo, tá? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma vez, a respeito dessa passagem, a pessoa que pregava disse assim, fez uma pergunta: quantos foram curados? Todo mundo falou 10. Quantos foram salvos? 1. A diferença de ser curado e ser salvo. Mas aqui o foco que eu quero dar é aquilo que parece óbvio para a gente, né? Mas Jesus não sabia que ia voltar um só? Claro que sabia, Jesus é onisciente, é Deus. Mas existe algo, irmãos, que é o que eu destaco aqui, que é o desejo que está no coração de Deus também. Afinal, a sua palavra diz que o Senhor não se agrada de ninguém que se perde nessa vida, certo? E que o seu desejo é de todos ser salvo. Ora, mas o próprio Deus já sabe que não são todos que se salvarão. Mas aí eu volto a falar para você, e o desejo do coração de Deus, como é que fica? A própria palavra de Paulo aos Tessalonicenses já foi clara. Eu não precisaria nem demonstrar com essa passagem dos leprosos. Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em última análise, nós precisamos ser vigilantes e cultivarmos um estilo de vida de gratidão, porque em última análise é isso que Deus quer para nós. Esse é o desejo que está no seu coração. E aí o que eu pedi para você guardar é: o Senhor procura corações gratos. O Senhor sempre procura, né? Ele olhou para a terra, olhou para a sua criação e não se agradou mais daquilo. E ele procurou alguém que pudesse, no seu plano de reconstrução, que pudesse levar adiante a sua vontade. Ele encontrou Noé. Ele procurou e encontrou um homem. Da mesma forma que ele procurou e encontrou Abraão.
mesma forma que ele procurou no meio do seu povo alguém que pudesse ser um líder na saída do Egito, ele encontrou Moisés. Ele encontrou Josué como substituto de Moisés, para que pudesse liderar o povo na tomada da terra prometida. Ao longo da história, Deus encontrou juízes que governaram o povo. Encontrou Davi no meio das ovelhas e falou para o profeta: ó, é aquele ali. Tem certeza, Senhor? Os filhos, tem outros filhos mais bonitos? Não, é aquele lá. Nenhum desses aí será o rei. Você tem mais algum filho? Aí o pai dele falou: tem. Como que diz assim: puxa, esqueci dele, ele deve estar cuidando das ovelhas. Deus procura, irmãos. Deus procura em nós um coração de gratidão. E a conclusão é: a gratidão em qualquer circunstância é sim um desafio. Afinal, sendo aqui repetitivo, quando tudo está bem, não há dificuldade para sermos gratos. Devemos nos lembrar então de que a forma como enxergamos o mundo pode afetar nossa capacidade de sermos gratos, que é o primeiro item, a visão do copo cheio, do copo meio cheio, meio vazio. E devemos nos lembrar que a gratidão é uma manifestação de honra e reconhecimento. Não é simplesmente sair dizendo obrigado, obrigado, obrigado. É mais do que isso, é você ser grato sem precisar falar nada. Em última análise, devemos lembrar que Deus deseja que sejamos gratos. Desse modo, seja essa nossa motivação para um estilo de vida baseado em gratidão. Eu trouxe 2 pontos para a reflexão. Não precisa se constranger quando você estiver na classe, você não precisa citar nomes. Mas, se Deus colocar no seu coração de contar uma situação na sua vida que você se sentiu muito grato, em meio a dificuldades, então eu te convido a você a pensar sobre isso e a compartilhar com seus irmãos. E o segundo item é: como devemos lidar com pessoas ingratas? Aí já é uma provocação da minha parte, mas por favor, não vamos gerar confusão nessa hora, tá bom? É só para nossa reflexão. Obrigado, irmãos.